Bom, muita paz a todos. É uma alegria muito especial estarmos em nossa casa nesta manhã, nessa casa abençoada que é o Luz e Verdade. Agradecer desde já a presença e o carinho de tantos companheiros que aqui estão, que além das reuniões naturais que são prestigiadas na nossa casa, vieram hoje para poder prestigiar o nosso singelo trabalho. Dizer que é uma alegria redobrada mesmo, cada vez mais apertar esses laços que nós temos de fraternidade, de união, todos nós, com nosso Senhor Jesus Cristo, que só é possível essa união a partir do momento que nós nos unimos uns com os outros. Agradecer profundamente mesmo a presença e o carinho de todos, essa amizade fraterna que nós temos aqui no Luz e Verdade e por extensão com o nosso movimento espírita, que é o que enriquece o nosso coração e possibilita que prossigamos cada vez mais trabalhando na seara do bem, todos nós, nessa grande jornada com o nosso Senhor. Se não fosse a inspiração que os amigos nos trazem, a colaboração fraterna de todos os companheiros, absolutamente nada seria possível fazer, nem mesmo um singelo trabalho como esse. Então nós agradecemos de antemão a todos os companheiros que fazem com que a nossa caminhada possa ser mais bela e mais feliz. Quer dar um recadinho? É aquele vermelhinho, é um pouquinho só. Tá ok. Tá. É um pouquinho de nada porque ele é sensível, né? Alô? 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 Tá legal? Ah, que bom. Tá ótimo. Obrigado. Então, uma alegria muito especial e redobrada, cada vez mais podemos prosseguir na seara do bem, humildemente, obviamente, mas esse conjunto, esse feixe de varas a que Dr. Bezerra de Menezes se refere, é que faz a força de uma grande família, que em verdade somos todos nós. E que essa nossa caminhada com Jesus possa ser cada vez mais rica de bondade, fraternidade, amizade, que é o que o Senhor espera de cada um de nós. Essa obra, ela teve a oportunidade de ser publicada pela editora Lorenz, em parceria com o grupo de Esperanto Pax Roro. É um grupo que tem sua sede em Santa Cruz e eles trabalham na divulgação do Esperanto e do Espiritismo. O Esperanto como idioma da fraternidade, creio que os companheiros já tenham escutado falar, e a nossa tão querida doutrina espírita que eles divulgam nas suas tarefas. E em parceria com a editora Lorenz, permitiu que essa obra pudesse vir a lume. E para quem pensava que Eduardo Ferreira falava pelos cotovelos, também gosta de escrever pelos cotovelos. Embora os cotovelos não tenham ainda esse poder. Mas sempre me chamou muito a atenção, desde a minha infância, e eu venho de um berço espírita, o que é uma alegria e uma honra, que eu agradeço a Deus todos os dias, de ter esse vínculo, essa preocupação de sempre refletir a respeito da mensagem de Jesus. Não por nada, mas sempre me chamou muito a atenção a importância e como que esse homem sempre teve uma influência tão grande na face da terra. Nunca ninguém foi tão grande e tão importante quanto ele. E exatamente essas reflexões que nós procuramos incorporar na nossa obra inúmeras reflexões, algumas delas iremos destrinchar aqui, mas para fortalecer esse princípio, o porquê de Jesus ser verdadeiramente o nosso modelo e o nosso guia, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque entender Jesus como nosso modelo e guia não é pura e simplesmente uma crença externa, como hoje para muitos infelizmente o é. Vemos a mensagem de Jesus ou o seu nome sendo proferido de forma exterior, de forma superficial, de forma muito simplória, quando em verdade ter Jesus no coração, aceitar Jesus, como muitos de nós o dissemos, é muito mais do que um puro e simples aceitar. É transformar a nossa conduta em um hino em homenagem a Ele. E essa homenagem a Ele está exatamente em nossas ações, como diz o texto de Madre Teresa de Calcutá. Cada ação, para cada um de nós, Deus confiou uma missão especial. E é essa missão que vai nos conduzir à elevação, a essa sublimação, a essa grandeza espiritual que para todos nós está reservada, fruto que será do nosso trabalho no bem. E este trabalho no bem, que é um resultado direto dessa consciência
da presença do Senhor. Quando Jesus esteve na terra, ele era esperado como sendo um grande rei, como sendo um grande salvador, como sendo um homem que teria grandes poderes políticos e encaminharia o povo hebreu, que foi o povo prometido por Deus na tradição antiga judaica. Depois de longos anos de escravidão no Egito, esse povo foi liberto por Moisés e eles caminharam até a chamada Terra Prometida, ou Canaã, ou a velha região da Palestina, e ali eles foram encaminhados e estava reservado para aquele povo a glória de merecer o Salvador no seu seio, como homenagem depois de tantos anos de luta e de escravidão no Egito. Na mente dessa população, depois de séculos de luta e de escravidão, eles imaginavam que esse poder que lhes estava reservado, essa glória que o rei, o tal rei, viria lhes trazer, iria elevar aquele povo à glória terrestre e transformaria uma população que havia sofrido durante tantos anos na população mais poderosa ao ponto de poder oprimir outros povos. E quando Jesus nasceu, cumprindo a promessa que já estava marcada desde o princípio dos tempos, porque a vinda de Jesus à Terra já estava organizada desde o início do planeta, segundo nos informam os Espíritos, em especial o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que desde o princípio da construção da Terra, quando o Mestre recebeu de Deus a tarefa de gerar a Terra, e bilhões de espíritos que ele conduziria na direção da divindade, do qual fazemos todos nós parte deste grupo, por isso que somos um só rebanho, um só pastor, estamos sob a égide do Senhor, bilhões de almas, e desde o princípio da humanidade, conta-nos Emmanuel, melhor, desde o princípio do planeta, há cerca de 5 bilhões de anos atrás, 2 movimentos já estavam sendo organizados. O primeiro deles, a estrutura da Terra, que estaria na responsabilidade do Senhor organizar também a estrutura física do planeta. E a outra, já há 5 bilhões de anos, planejando a vinda do Senhor que um dia iria acontecer. Aquele que seria o administrador do nosso planeta, aquele que seria o pastor de todas as ovelhas, teria que vir um dia à Terra, teria que ter um período que ele estivesse encarnado entre nós, para trazer a sua mensagem pessoalmente. Não bastava apenas enviar os seus missionários, embora os seus missionários foram fundamentais e continuam sendo para o progresso da humanidade. Era necessário que ele viesse pessoalmente e trazer a sua mensagem de luz. E assim ficou programado que ele viria e veio há 2000 anos. E ao pisar na terra, obviamente, não foi bem compreendido. E não foi compreendido exatamente porque estava acima de tudo aquilo que nós possamos imaginar a nível de evolução. Joana de Ângeles costuma dizer que Jesus foi o maior não apenas pelo que ele fez, mas também pelo que ele não fez. E ele foi o maior não apenas pelo que ele disse, mas também pelo que ele deixou de dizer. Porque em verdade ele poderia ter feito e ter dito muito mais do que aquilo que nos demonstrou. Mas ele reduziu a sua grandeza para que nós tivéssemos condição de entendê-lo. Então tudo aquilo que ele fez e falou foi tão sublime e tão extraordinário, mas em verdade é muito menos do que aquilo que ele era capaz. E ele fez essa redução, adaptando-se à nossa realidade por misericórdia, por conta da nossa inferioridade. E todas as vezes que Jesus olhava a humanidade quando estava na terra, ele era tomado de uma grande compaixão pelas nossas misérias, pela nossa pequenez, pela nossa inferioridade. A sua vida foi uma vida tão especial e tão importante que nunca houve na terra um ser humano tão importante quanto ele. Tanto que, de qualquer ponto de vista que nós venhamos a observar a sua trajetória, veremos que ela foi a mais importante que já pisou na terra. Não apenas nós cristãos podemos fazer essa exaltação, mas todo e qualquer ser humano que estude de forma imparcial a historiografia da humanidade
perceberá que Jesus foi o ser humano mais influente e mais importante que o nosso mundo já viu. Qualquer ângulo que observemos a evolução humana, seja ela do ponto de vista histórico, político, social, religioso, ele foi o ser que mais influenciou os movimentos, as filosofias, a ciência, as instituições, e todos os grandes movimentos que surgiram na humanidade foram influenciados pelo pensamento cristão. Um grande escritor do século XIX teve a oportunidade de dizer que Jesus, além de ter sido o mais importante da história, ele conseguiu dividir a história em antes dele e em depois dele. Tudo que nós estudamos hoje classifica-se em AC ou DC, antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, que ser humano é esse que conseguiu dividir a nossa história ao meio e transformar todas as situações, todos os futuros movimentos e filosofias que surgiriam a partir da sua simples presença, de uma presença que teve apenas 3 anos de influência da humanidade. Porque Jesus nasceu, teve aquele período muito especial da sua infância, depois aos 12, 13 anos há um grande silêncio nos evangelhos e ele retorna então aos 30 anos de idade. Aos 30 ele retorna e dos 30 aos 33, que é quando ele será crucificado, em 3 anos de vida pública apenas, ele faz tudo aquilo que nós conhecemos e transforma a nossa humanidade. Todas as suas palavras, todos os feitos, todas as suas ações, os milagres, que não eram bem milagres, mas todas as suas ações tão maravilhosas, que chamaram e até hoje chamam a atenção da humanidade, de cientistas, de estudiosos, ele realizou nesses 3 anos finais de sua vida, quando ele verdadeiramente reuniu seus discípulos e assumiu-se como o Messias da humanidade, o nosso grande Salvador. Só que esse Salvador não foi bem compreendido e teve uma vida muito especial. O fato de não ser bem compreendido fez com que ele fosse conduzido à crucificação, mas a sua vida, cada pormenor da sua existência tem um caráter muito especial. Eu me lembro que grandes escritores como Huberto Roden e Giovanni Papini, que são grandes biógrafos da vida de Cristo, eles exaltam determinados ângulos muito especiais da sua vida e que acabam passando ligeiramente despercebidos. Por exemplo, Jesus nunca ocupou um cargo sequer na sua vida. Embora tenha sido o ser mais poderoso que já pisou na terra, porque o nosso poder não é físico, ele é moral e é intelectual. Embora ele tenha sido o ser humano mais poderoso que já pisou na terra, nunca ocupou um cargo sequer. Não teve qualquer tipo de ingerência em poderes humanos, em poderes mundanos. A sua transformação era a transformação dos corações. Outro exemplo, o mestre nunca teve a preocupação de ter recursos financeiros. E não há, em toda a história da cristandade e na sua vida, um momento sequer em que Jesus pega em dinheiro. A única situação em que o dinheiro se aproxima dele é na famosa passagem do dai a César o que é de César. Quando lhe perguntam, Senhor, é correto pagar o tributo a César? E ele então diz, mostrai-me uma das moedas que são pagas como tributo. E então lhe mostraram, mas ele não o tocou. Quando lhe mostraram, ele disse de quem é a efígie, a imagem que está esculpida na moeda. De César, disseram eles. Então, dai a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Ele não precisou, então, desses recursos para ter essa influência tão grande da humanidade. Um outro ponto importante que também passa despercebido na sua vida é que Jesus nada escreveu. Tudo que nós temos escrito sobre a sua vida foi feito pelos apóstolos ou por outros que vieram depois, alguns biógrafos como Flávio Joséfo e outros que narraram sobre a sua vida, mas especialmente os apóstolos e outros mais que viveram com o mestre, relataram aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele deixou para a humanidade, mas ele próprio, não há um relato sequer do mestre ter deixado qualquer coisa por escrito. Os evangelhos que temos foram os discípulos que escreveram. A única situação em que Jesus é visto a escrever foi quando na passagem famosa da mulher adúltera, aquela passagem que queriam apedrejar e dizendo que a mulher havia cometido adultério, e ele disse àquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Mas passa despercebido um pouco antes, quando os homens dizem que iriam apedrejá-la, Jesus, antes de dizer quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, ele se abaixa,
pega de um graveto e começa a escrever na areia. E ao escrever na areia, ele começa a escrever sobre os conflitos humanos. E aqueles homens que queriam apedrejar a mulher, quando disseram para o mestre que queria apedrejá-la, ele então se abaixou e começou a escrever na areia, eles ficaram curiosos para saber o que o mestre estava escrevendo. Normalmente quem escreve do nosso lado, a gente fica curioso para saber o que a pessoa está escrevendo. Não nos interessa, mas a gente fica curioso. Quando eles disseram que ia apedrejar, Jesus se abaixou e começou a escrever com um graveto na areia. Eles se aproximaram para ver o que Jesus escrevia, e ele escrevia sobre os conflitos humanos. Ele não escreveu apenas o adultério, ele colocou ali crime, roubo, inveja, ciúme, maldade. E todos eles olharam o que o mestre havia escrito. E logo depois Jesus então pronuncia: quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E eles então se foram, porque viram que o mestre havia escrito ali todos os pecados que eles também possuíam, porque Jesus conhecia o que se sabia e sabe o que se passa em cada coração. Eles então se foram, e ele olha para a mulher e diz: onde estão aqueles que te acusavam? Todos se foram, Senhor. Então vai também você e não tornes a pecar, para que não te suceda nada pior. E ela então se vai. Foi a única situação em que o mestre escreveu qualquer coisa. Todas as outras coisas que se tem escrito sobre Jesus foram os apóstolos ou biógrafos que escreveram. E aí nós nos perguntamos: como pode um homem que nada escreveu, que não tinha nenhuma casa para morar, não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, como ele mesmo dizia, que nunca tocou em recursos financeiros, que não tinha poder, que não tinha nada, ter sido o ser humano mais importante da humanidade e o mais influente de todos os tempos? E hoje nós vemos esses valores colocados como condições quase que imprescindíveis para atingirmos a nossa felicidade. Valores financeiros, fama, sucesso, glórias, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Essas reflexões que sempre perpassaram-nos e apresentamos em inúmeras palestras que temos a oportunidade de proferir, é que nos motivou a escrever humildemente, naturalmente, essa obra, para imprimir algumas situações, algumas passagens dele, fazendo a conexão com o nosso dia a dia. E em quase 200 páginas de 30 capítulos que humildemente apresentamos aos amigos, e como dizia o nosso querido Chico Xavier, cada vez que publicava uma obra, guardadas as infinitas proporções, obviamente, ele costumava dizer, se cada obra que ele publicava, se pudesse consolar um só coração, ele já estava satisfeito e já teria valido a pena todo o trabalho e a sua dedicação. Então, um coração que possa ser beneficiado já é a grande felicidade, porque imprimir em palavras e, acima de tudo, em ações, a mensagem de Jesus é um desafio para todos nós. Então, nesses 30 capítulos de quase 200 páginas, onde elencamos uma série de reflexões, baseando-se em 2 objetivos que nortearam desde o princípio essa nossa singela tarefa. Uma delas, naturalmente à luz da doutrina espírita, mas acima de tudo enfatizando o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita de forma rediviva, porque o espiritismo é o cristianismo revivido do Senhor. 2 objetivos que nortearam o nosso trabalho. O primeiro deles é colocar Jesus como esse único farol a nos levar à espiritualização, a esse lado da espiritualidade que tanta falta faz nos dias atuais, porque espiritualizarmos-nos é o que vai nos conduzir à paz, à felicidade, ao amor ao próximo, à harmonia familiar, a tudo aquilo que nos faz falta. A humanidade hoje perdeu um pouco esse caminho de espiritualização, e é isso que temos procurado repetir nos lugares que temos oportunidade de visitar, para apresentar o nosso singelo trabalho. A humanidade perdeu um pouco esse lado da espiritualidade, esse lado de espiritualização no nosso dia a dia. Precisamos nos reespiritualizar, voltar a essas origens que a modernidade e as dificuldades do dia a dia acabaram nos afastando. Hoje o comum das pessoas é serem estressadas, é serem nervosas, é viverem correndo de um lado para o outro. E o incomum, o anormal, é nós conversarmos com as plantas, abraçarmos as árvores, brincarmos com os animais. O correto se inverteu, quando que o normal era para ser esse contato com a natureza e o anormal era para ser o estresse do dia a dia. Nós invertemos o princípio. Se nós vimos uma pessoa estressada, nervosa, correndo de um lado para o outro, é uma pessoa normal da atualidade. Se vimos alguém conversando com uma árvore, vamos achar que essa pessoa endoidou. Quando em verdade ela é que é normal por estar conversando com a árvore,
Doidos estamos nós que perdemos essa simplicidade e deixamos nos envolver pelas agitações do dia a dia. Espiritualizarmos-nos, voltarmos a essa base. E o segundo ponto que norteou, objetivo que norteou o nosso trabalho, é apresentar Jesus, como não poderia ser diferente, como única, principal e maior solução para todo e qualquer conflito que a humanidade esteja atravessando. Todo e qualquer científico, pessoal, familiar, político, profissional, seja qual for, íntimo, emocional, seja qual for o conflito que estejamos atravessando, Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Ele não é apenas uma figura religiosa, ele não é apenas uma personalidade da história religiosa, da história da cristandade, ou da história da ortodoxia, que tanto nos assinalou durante tantos séculos. Ele é uma personalidade presente em todas as áreas, em todas as situações. E um dos grandes erros da ciência de todos os tempos e de muitas filosofias, as mais variadas, foi banir Jesus dos seus estudos e acreditar que ele era uma figura religiosa. Jesus não veio à Terra para nos impor nenhuma religião, veio para nos ensinar o amor ao próximo. As religiões em geral, elas surgiram com o passar do tempo, então a sua mensagem tem que estar presente em todas as áreas, na ciência, na filosofia, na religião, obviamente, na política, no momento em que os princípios cristãos forem vivenciados. Não é uma mistura que vai se fazer, como outro dia eu conversava com um amigo, religião não pode se misturar com política, ou outras coisas que porventura não tenham um vínculo direto com ela, mas os princípios têm que ser preservados. Quando os princípios morais, os princípios cristãos de caridade, de amor ao próximo, forem vivenciados na política e em qualquer outra área da vida humana, em verdade atingiremos a nossa felicidade, porque são princípios morais, não são princípios apenas religiosos. Amar o próximo é algo que está a braços com todos e é uma necessidade para todos. Então esses dois objetivos que norteiam e nortearam desde o princípio o nosso singelo trabalho para que verdadeiramente nós nos espiritualizemos. Esse texto inicial de Madre Teresa de Calcutá, a quem particularmente tenho uma grande admiração, ela fala com muita clareza e deixa bem explícito aquilo que humildemente nós queremos apresentar do decorrer da obra ao narrar a importância dessas pequenas ações. Quando ela diz que não importa o quanto nós fazemos, mas o amor que nós colocamos naquilo que fazemos. E cada ação feita com amor é a nossa homenagem a Jesus que estamos colocando em prática. Não importa o tamanho das tarefas, importa o sentimento que colocamos nela. É muito bom nós vermos grandes missões, como um Mahatma Gandhi, como um Chico Xavier, mas também é muito nobre quando nós vemos as pequenas ações do dia a dia serem realizadas com dedicação. E ali estará a presença do Senhor, porque onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele com elas estará. Então, em diversos capítulos, nós colocamos sempre as palavras de Jesus, de alguma passagem dele, e discorremos depois a respeito, fazendo sempre uma conexão, elucidando a passagem e fazendo uma ligação com o dia a dia que nós estamos atravessando e esse momento atual, as necessidades que nós estamos atravessando no momento. Um dos capítulos, um dos primeiros, nós falamos sobre Jesus e as necessidades humanas. E eu me recordei da famosa passagem quando ele vai até a Samaria, e ao chegar na Samaria ele está sentado à beira do lago, e uma mulher se aproxima e vai encher um jarro com água. Ele olha para a mulher e diz: mulher, na época era comum este tratamento, era respeitoso. Ele disse: mulher, por favor, dá-me de beber. Ela olhou para ele e não conhecia o Messias, como se algum de nós pudesse não conhecê-lo, mas ela não o havia visto ainda. Ela olhou e disse: como o Senhor me pede água assim sem me conhecer? E ele disse: mulher, dá-me de beber. E aí vem o ensinamento: porque a água que você me der, amanhã eu terei sede novamente, mas a água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você terá sede. Aquele que beber da água que eu ofereço, nunca mais sede sentirá. É da água da vida que jorrava para a humanidade e nunca mais nos deixaria a sós. Em determinado capítulo falamos sobre a evangelização e uma passagem maravilhosa, pouco conhecida, mas que o mestre coloca para os discípulos e foi registrado nos evangelhos: aquele que receber o que eu enviar,
me recebe a mim. E aquele que recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Quando nós recebemos aquele que o Senhor envia, estamos recebendo o próprio Senhor. E ao receber o próprio Senhor, estamos recebendo a Deus. No capítulo que fala da oração, retratamos também uma passagem muito bela, onde o mestre diz: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo farei, para que o Pai seja cada vez mais glorificado no Filho. E aí discorremos a respeito da oração, a importância, o valor científico, a ideia que muito mais presente a oração tem e que nós muitas vezes deixamos de lado. No capítulo sobre a caridade, aonde falamos a respeito desse amai-vos uns aos outros do Senhor, eu me recordei do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos o que era a caridade. A famosa pergunta que Kardec dirige aos Espíritos: o que era a caridade? Qual o sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? E os Espíritos responderam: é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Mas o que, ao lado dessa pergunta, dessa resposta brilhante, há uma pergunta também igualmente brilhante que muitas vezes nos passa despercebido. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é o sentido da palavra caridade, vírgula, conforme a entendia Jesus. Ele poderia ter perguntado apenas qual o sentido da palavra caridade, mas a pergunta ficaria vaga, porque a palavra caridade pode ter inúmeras acepções, pode ter inúmeras denominações, a depender do jeito de cada um, da maneira de pensar, da forma como cada um enxerga a vida. Ao perguntar qual o sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, ele queria saber o que o mestre pensava a respeito, o que o Senhor pensava a respeito da proposta da caridade, o que Jesus tinha para nos dizer sobre a caridade em si, que aí é do sentido real. E Kardec foi tão sábio, tão extraordinário, que ele inseriu na doutrina espírita a mensagem de Jesus. Ele poderia não ter colocado, ele poderia ter deixado o espiritismo como uma doutrina científica, como outra qualquer, uma doutrina de fenômenos mediúnicos, estudos filosóficos, publicava o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas ele teve a preocupação fundamental de publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação. E ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, ele demonstra para a humanidade a essência cristã da doutrina espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir dali, tornar-se-ia o retorno de Jesus à face da terra. Esse retorno tão esperado por todos, para que nós realmente nos espiritualizemos, voltemos a essa base. Tornemo-nos mais simples e mais humildes. Essa simplicidade das coisas humildes, como fazia um São Francisco de Assis, no seu amor à natureza, no seu amor ao próximo, que percorreu o mundo pregando a mensagem de Jesus, mas jamais perdeu a simplicidade que estava do seu lado. Hoje nós temos a oportunidade de contemplar tantas coisas grandiosas, mas não contemplamos o canto de um pássaro e não contemplamos o sorriso de uma criança. E por isso a humanidade adoeceu. Via de regra, emocionalmente a humanidade adoeceu. A depressão é considerado o mal do século por muitos. A ansiedade é considerado um outro grande mal do século. E a humanidade vive correndo em busca de nada. Eu li uma pesquisa recentemente que falava que nos próximos 10 anos, segundo estudos realizados nos Estados Unidos, metade da humanidade, metade, ou seja, a cada 2 pessoas, uma. Metade da humanidade nos próximos 10 anos terá algum tipo de transtorno neurótico ou depressivo. Metade da humanidade. Agora olha para o amigo que está do lado de vocês. Ou esquerdo ou direito, tanto faz. Ou vai ser ele ou vai ser você. Ou vai ser ele ou vai ser você. Porque a cada 2, um. Aqui, por exemplo, se eu olhar para minha amiga Josélia ou Simone, um de nós dois, agora vamos ver onde está o nosso espírito cristão, se a gente está torcendo para o outro ter, ou para a gente. Não é? Porque o cristão tem que pensar no bem do próximo. Reviver, então, esses princípios é tarefa de todos nós.
determinado capítulo, nós colocamos a respeito da questão da sexualidade. Porque a mensagem do Evangelho, como dissemos, projeta a luz em tudo. E hoje, a exacerbação da sensualidade no nosso dia a dia e na mídia responde por inúmeros males da nossa sociedade. Se é bem verdade que a violência é um grande mal, e realmente o é, a sensualidade é um problema provavelmente tão pior quanto, empurrando cada vez mais a nossa juventude para a prostituição, para a gravidez precoce, para as doenças sexualmente transmissíveis, não apenas a juventude, em qualquer idade, pelo apelo sexual de forma tão exagerada e tão desnecessária. Porque tudo é belo, tudo que Deus cria é belo, quando nós utilizamos com dignidade. Quando perde a dignidade, perde também a beleza. E aquilo que perde a beleza, deixa de ser aprazível ao olho humano. E em determinado momento Jesus diz, numa belíssima passagem, que há aqueles que são eunucos por problemas humanos, mas há aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Ou seja, há aqueles que não são tão vinculados às questões materiais, ao lado sensorial da vida, e conseguem se desprender, mesmo que por um pouco, para dedicar o seu tempo a causas nobres, a causas mais elevadas, porque nós não necessitamos de forma tão pungente como acreditamos necessitar das coisas materiais. O lado financeiro, a questão sexual, a alimentação, que exageradamente também nos traz determinados males. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E se utilizado com equilíbrio e com dignidade, tudo é belo. A partir do momento que exageramos, passa-se a adquirir inúmeros problemas, e é o que vemos na nossa sociedade. O estímulo, compramos um jornal de uma banca, assistimos uma novela, um filme, e lá está a exposição mais vil da sensualidade humana, induzindo cada vez mais a nossa sociedade a uma prática que não trará felicidade, porque é como uma sede da água do mar, que quanto mais se sorve, mais sede se tem, porque a água do mar é salgada. Mas tudo isso porque ainda não, quando dizemos ainda não, a nível de humanidade, ainda não entronizamos a mensagem de Jesus no coração. Claro que muitos de nós já o conhecemos, claro que muitos já o vivenciam, mas olhando a humanidade de uma forma geral, infelizmente vemos como Jesus faz falta. Passados 2000 anos da sua vinda, quando os discípulos entusiasmados que Jesus estava na terra, os discípulos entusiasmados com a sua presença, imaginando que o reino dos céus iria se estabelecer logo no mundo, e Jesus lhes falava das grandes lutas que seriam necessárias enfrentar, porque grande era a seara, mas poucos seriam os ceareiros. As lutas que seriam enfrentadas por aqueles que fossem fiéis à mensagem do Senhor. E em determinado momento ele diz para os apóstolos, e inserimos também na obra, quando ele diz: a que devemos comparar esta geração? E aquela geração é muito semelhante à nossa geração. Ele dizia: a que devemos comparar esta geração? É semelhante a meninos que estão nas praças, e de nossa parte nós dizemos: cantamos uma música e não dançais, tocamos uma flauta e não vos emocionais. Tocava-se e os meninos nas praças não dançavam, não se deixavam comover pela música. É do que acontecia com o seu evangelho. Se pregava, mas muitos não se comoviam, não ouviam a flauta e a música que saía das palavras do Senhor, demonstrando essa grande sua presença, mas que nós muitas vezes não nos damos conta. Quando Jesus estava... Por isso Jesus e você, por isso a reflexão de Jesus em nossas vidas, trazer o Senhor como nosso amigo, não aquele Jesus longe de 2000 anos atrás, que foi preso numa cruz, mas aquele Jesus amigo que está do nosso lado. Não é aquele Jesus que o obsidiado lhe pergunta, que o obsessor lhe pergunta, quando Jesus vai ao obsidiado Gerazeno para libertar o menino que estava sendo cometido por forte influenciação espiritual, o pai desesperado porque o filho perturbado, e havia um obsessor. Quando Jesus chega para libertar o menino, para curá-lo, o obsessor olha para Jesus e lhe pergunta: Jesus de Nazaré, que tens tu comigo? Ele queria continuar perturbando o menino e não queria a presença de Jesus. Mas é uma pergunta que cada ser humano deveria se fazer. Jesus de Nazaré, que tens tu
comigo, porque todos nós fomos criados por Deus, mas passamos pelas mãos amorosas de nosso Senhor. Chico Xavier, cada vez que se referia a Jesus, ele dizia, nosso Senhor Jesus Cristo. Tamanho respeito que ele tinha pela presença de nosso Senhor, porque fazia com que sua alma cada vez mais se elevasse à proposta do Mestre e incorporava ali os princípios que ele abraçava e tão brilhantemente viveu. E o nosso querido Chico dizia, a nossa doutrina tem 3 grandes princípios, pilares, que é a ciência, a filosofia e a religião, mas eu não tenho a menor dúvida de que a religião é e será sempre o mais importante deles, porque é na religião que está a pessoa de nosso Senhor. Se não houvesse Jesus, as religiões seriam uma filosofia como outra qualquer. As religiões seriam mais um movimento científico, filosófico, como qualquer outro, como inúmeros que já existiram e ficaram ultrapassados. Mas a doutrina espírita nunca ficará ultrapassada, porque Jesus jamais será ultrapassado. Eu me vou e vos prepararei o lugar, para que quando eu tenha ido, não ficareis a sós, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Se alguém vos disser que o reino dos céus está aqui ou ali, não acrediteis, porque eu estou no coração. Se alguém vos disser que o reino dos céus está no céu, não acrediteis, porque se o reino dos céus estivesse no céu, os pássaros precederiam a vós. Não temos a sabedoria do Senhor. Se eu vos dissesse que o reino dos céus está no mar, os peixes precederiam a vós. Então não me procureis aqui ou alhures, porque o reino dos céus está dentro de vós. Quem quiser então encontrar Jesus, está dentro de cada um. Está dentro de cada um de nós. Encontrar a pessoa de nosso Senhor. Por isso não é mais o Jesus crucificado, não é mais aquele Jesus Deus das religiões ortodoxas do passado, não é mais aquele ser preso na cruz e ensanguentado que tanto nós gostamos de admirar, mas é aquele amigo, aquele mesmo que chegou próximo ao lago e convidou João e Tiago para a sua seara, filhos de Zebedeu, aquele que estava conversando com Pedro, aquele que perdoou Judas, aquele amigo de todas as horas que conversou com Maria de Magdala, que amava profundamente a sua mãe Maria de Nazaré. Esse homem amigo que está do nosso lado, é esse ser que nós devemos cultivar e que está ao lado de cada um de nós cada vez que chamamos dele, que conhece os nossos conflitos e ouve as nossas orações, e ouve as nossas preces, e ouve os nossos chamados. Todos nós já tivemos inúmeras experiências de ver como que Cristo está ao nosso lado em todas as situações. Esse homem ímpar que transformou a humanidade, que cada momento está presente conosco, fazendo com que nossa vida seja mais rica, seja mais bela e seja o amigo de todas as horas, sem intermediários. Sem intermediário. Outro dia eu conversava com um conhecido, e ele é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo muito simples, muito, do ponto de vista de alguma leitura, é uma pessoa realmente muito humilde, e é um perigo porque no caso dele acaba se deixando facilmente manipular. E ele veio me falar que frequentava determinado lugar, que eu nem sei qual era, e lá nesse lugar que ele frequentava, alguma instituição por aí, porque hoje tem tantas religiões, e Jesus é um só. E é ele que está nos fazendo falta. E muitas vezes somos nós, os religiosos, que menos damos o exemplo, infelizmente. Mas ele veio falar comigo, Eduardo, se você tiver algum problema, me fale, que eu levo o seu nome para a oração lá onde eu frequento. Eu falei, obrigado, eu frequento Luz. Verdade, a nossa casa é uma casa abençoada. Ele disse, não, mas lá a nossa oração é mais forte. Tanto que não é assim aberto, não. Ele falou, não é qualquer que pode chegar, não. Existe um protocolo a ser seguido. Somos nós que estamos frequentando, que levamos os nomes. Eu falei, bom, tudo bem, cada um tem seu trabalho. Ele falou, se você quiser, inclusive, avise, porque eu tenho que ver com calma, até para ver se você vai ter condição de levar essa oração. Eu falei, como assim? Ele falou, uma prece é R$1, 2 é R$2, 3 é R$3. Eu falei assim, vocês pagam? Ele falou, me ensinaram certa vez, porque precisa e tal, para colaborar com isso ou com aquilo. E eu tentei esclarecer, tadinho, mas ele não abriu a mente. Eu respeitei, e ele no final ele insistiu, você não vai querer mesmo? Eu falei, não, obrigado. Eu peço direto. Para que eu vou gastar dinheiro se eu posso pedir diretamente? O mestre está do meu lado, dorme comigo, acorda comigo, eu posso pedir diretamente, não se preocupa não. E eu acho que você devia fazer o mesmo, porque não há intermediários entre nós e Jesus. Ele é o intermediário entre nós e Deus, mas entre nós e ele não existem intermediários. Podemos ter exemplos, podemos ter apóstolos que nos serviram de exemplo,
Mas intermediário não existe. Tanto que o Mestre veio à Terra para ter um contato direto conosco, diretamente conosco. É por isso que colocamos então nessa singela obra essa reflexão. Jesus e você, Jesus e eu, Jesus e todos nós, é uma oportunidade que todos nós, claro que não temos nenhum tipo de pretensão, o nosso movimento, ele é riquíssimo em obras maravilhosas, companheiros e companheiras que aplicam trabalhos diariamente nos livros, nas músicas, nas poesias, os mais variados trabalhos, nosso movimento é muito rico de ensinamentos, não vamos ter, óbvio, nenhuma pretensão de trazer qualquer tipo de coisa muito nova, mas colaborar de alguma forma, colocar um pequeno tijolo nesse grande edifício, jogar uma semente nesse grande jardim e se de alguma forma puder trazer algum tipo de esclarecimento, de felicidade nos diversos assuntos que são abordados, evangelização, família, caridade, política, juventude, evangelização, namoro, casamento, ideais de vida, inúmeros assuntos que são abordados em quase 200 páginas. Se pudermos levar algum tipo de consolo, de felicidade, já estaremos felizes pela oportunidade de colaborar de alguma forma e tão singela com os amigos queridos, para que a presença de Jesus seja cada vez maior em nossas vidas. Nunca me esqueço, certa vez, uma ocasião que muito me marcou, e quando nós militamos na seara de Jesus, nós vivenciamos sempre momentos muito marcantes. E quando já achamos que vivenciamos muitos, outros mais vão se multiplicando e vão enriquecendo a nossa vida. Nunca me esqueço, certa vez, eu era novo, devia ter meus 20, 21 anos, o que não faz, obviamente, tanto tempo assim. Antes que vocês tentem calcular qualquer coisa, mas também aqui tem a data do meu nascimento, né? Também não adianta nem tentar esconder. Mas eu sou de 1981. 34 anos, para facilitar a conta de quem tentou calcular. 81, estou com 34, feliz da vida. Mas nunca me esqueço, certa vez, eu era muito novo e participava de um trabalho de distribuição de sopa para moradores de rua, que hoje a nossa casa tem também, mensalmente é realizado pelo grupo da evangelização, mas todos estão convidados a participar. Nossa casa realiza uma vez por mês, todo último sábado do mês, nos encontramos aqui às 7 horas para esse trabalho. Mas naquela época, eu participava toda semana com um grupo de amigos, que inclusive frequentam aqui também o Luz e Verdade, alguns deles. E nunca me esqueço, certa vez, quando nós saímos numa dessas noites inesquecíveis, e rodávamos Campo Grande inteiro, e acabava muitas vezes meia-noite, 1h da manhã. Naquela época tínhamos muitos mendigos nas ruas de Campo Grande. Aqui do nosso bairro que nós ficávamos. Na rua de Campo Grande tinha muitos mendigos, hoje temos menos, graças a Deus. Mas aí, numa noite, certa vez, e vivenciei sempre momentos de muito aprendizado, vivencio até hoje, mas nessa noite em especial foi uma das mais marcantes. Nós saímos e cada vez nós parávamos o carro, onde havia algum grupo, parávamos o carro, saltava, levávamos as coisas, a sopa, dávamos uma mensagem, porque nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus, e conversávamos, e já perto de terminar o trabalho, já era mais de meia-noite, nós estávamos no alto do calçadão, numa rua ali de cima, e então paramos o carro para atender um senhor que estava na calçada, e como era só um senhor, nós descemos do carro, mas 2 amigos foram atendê-lo, e eu fiquei distraído, olhando em volta, e eu vi do outro lado da rua, uma pessoa sentada. Só que estava de noite, eu pensei, pode ser um morador de rua, pode não ser, porque de noite tudo escuro, mas na dúvida eu falei, vou lá conferir. E aí falei com os amigos, eu vou do outro lado da rua para ver se é alguém precisando de ajuda, se não for eu volto. Peguei então o nosso pratinho de sopa, peguei as coisas que a gente leva, a mensagem e tal, e atravessei então a rua. Quando eu me aproximei e cheguei perto, era um senhor, não tão idoso, uma idade relativa, devia ter uns 50 anos, ele estava sentado, encostado no poste, de cabeça baixa. E aí eu cheguei perto dele e falei, boa noite. Ele olhou muito sério, mas tinha lágrimas nos olhos, mas me olhou muito sério, e eu falei, boa noite. Ele falou, o que você quer? Mas assim, com um ar muito nervoso. E eu falei, nada, só viemos... Nós somos espíritas, somos cristãos e viemos trazer aqui uma mensagem, um alimento, se o senhor desejar. Se não desejar, valeu apenas o nosso contato, o senhor fica com Deus e tal. Quando eu disse isso, ele começou a chorar ainda mais. Ele que já estava com lágrimas, começou a chorar ainda mais. Eu olhei aquela cena e fiquei sem entender nada.
O que será que aconteceu? E olhei e fiquei ali perto, esperando, e ele olhou, ele abaixou a cabeça de novo e chorava compulsivamente. E eu disse, aconteceu alguma coisa, você quer alguma ajuda? Ele olhou para mim, apertou minha mão e disse, meu filho, muito obrigado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você foi enviado por Jesus. Eu disse, eu? Ele falou, você foi enviado por Jesus. Eu falei, por quê? Ele falou, está vendo esse papel aqui? Aí me mostrou um papel, uma tira de papel muito velha. Ele falou, eu escrevi isso aqui agora há pouco. Leia. Aí eu peguei para pastor. E estava escrito assim, Senhor, se o Senhor existe mesmo, demonstra-me agora. Porque eu estou sem comer há 3 dias. E se o Senhor não me trouxer qualquer coisa de me alimentar, eu me mato nessa noite. Então demonstra-me que o Senhor existe e me envia alguma coisa para eu poder comer. Aí ele olhou e falou, você foi enviado por Deus, meu filho. Eu falei, eu? Ele falou, você foi enviado por Deus. E eu olhei, o nosso grupo estava me aguardando do outro lado, troquei algumas palavras com ele, e ele chorava, agradeceu muito. E nunca mais eu esqueci daquela cena. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me dê algo de comer nessa noite, ou eu me mato. E o Senhor levou. Mas o que me emocionou, não era pelo fato de eu estar ali, porque poderia ter sido qualquer um do grupo, poderia ser qualquer um de nós. É demonstrar, é ver como que Jesus nos usa todos os dias, todas as horas, sem que nós saibamos, sem que nós possamos perceber cada situação, cada momento, o Mestre está nos utilizando e nós nem nos damos conta, desde que tenhamos a boa intenção de servir. E eu me lembrei do Salmo número 23 de Davi, o mais conhecido salmo bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado me consola, o teu manto me abençoa. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É essa a proposta que nós temos para apresentar aos amigos. Muito obrigado e fiquemos com Deus.